Livro texto, capítulo 8, a jornada de volta, parte 6, o tesouro de Deus. Nós somos a vontade conjunta da filiação, cuja integridade para todos nós. Damos início à jornada de volta ao partirmos juntos e nos reunirmos aos nossos irmãos na medida em que continuamos juntos. Cada ganho em nossa força é oferecido a todos, de modo que também eles possam deixar de lado suas fraquezas e adicionar suas forças a nós. As boas-vindas de Deus nos esperam a todos, e Ele vai nos dar boas-vindas assim como eu as dou a ti. Não te esqueças do reino de Deus por coisa alguma que o mundo tenha a oferecer. O mundo nada pode adicionar ao poder e à glória de Deus e de seus filhos santos, mas pode cegar os filhos em relação ao Pai, se eles contemplam o mundo. Não podes contemplar o mundo e conhecer a Deus, só um é verdadeiro. Eu vim para te dizer que não cabe a ti escolher qual dos dois é verdadeiro. Se fosse assim, terias te destruído. Entretanto, a destruição das suas criações não foi a vontade de Deus, tendo-as criado para a eternidade. A sua vontade tem salvo a ti, não de ti mesmo, mas de tua ilusão de ti mesmo. Ele tem te salvo para ti. Vamos glorificar aquele a quem o mundo nega, pois sobre o seu reino o mundo não tem poder. Ninguém que tenha sido criado por Deus pode achar alegria em coisa alguma exceto no eterno, não porque esteja privado de qualquer outra coisa, mas porque nenhuma outra coisa é digna dele. O que Deus e seus filhos criam é eterno, e nisso, apenas nisso, está a alegria para eles. Escuta a história do filho pródigo e aprende que é o tesouro de Deus e o teu. Esse filho de um pai amoroso deixou sua casa e pensou que tinha dissipado tudo em troca de nada de valor, embora na época não tenha compreendido essa falta de valor. Ele tinha vergonha de retornar para seu pai porque pensava que o tinha ferido. No entanto, quando veio para casa, o pai lhe deu as boas-vindas com alegria, porque o próprio filho era o tesouro de seu pai. Ele não queria nada mais. Deus só quer seu filho, porque seu filho é seu único tesouro. Tu queres as tuas criações assim como ele quer as dele. As tuas criações são a tua dádiva, a Santíssima Trindade, criadas em gratidão pela tua criação. Elas não te deixam do mesmo modo como não deixaste o teu Criador, mas entendem a tua criação assim como o próprio Deus se estendeu a ti. É possível que as criações do próprio Deus tenham alegria naquilo que não é real? E o que é real, exceto as criações de Deus e aquelas que são criadas como as dele? As tuas criações te amam como tu amas o teu Pai, pela dádiva da criação. Não há nenhuma outra dádiva que seja eterna e, portanto, não há nenhuma outra dádiva que seja verdadeira. Como então podes aceitar qualquer outra coisa ou dar qualquer outra coisa e esperar alegria em troca? E o que mais, além da alegria, poderias querer? Tu não fizeste a ti mesmo e nem a tua função. Fizeste apenas a decisão de seres indigno de ambos. No entanto, não podes tornar-te indigno porque tu és o tesouro de Deus. E o que ele valoriza tem valor. Não pode haver nenhum questionamento acerca desse valor porque ele está no fato de que Deus compartilha a si mesmo com ele, estabelecendo-o para sempre. A tua função é adicionar ao tesouro de Deus por criar o teu. A sua vontade para ti é a sua vontade por ti. Ele não iria manter a criação afastada de ti, porque é nisso que está a sua alegria. Não podes achar alegria, exceto como Deus o faz. A sua alegria está em criar-te, e ele se estende à sua própria paternidade, de modo que possas te estender como ele o fez. Não compreendes isso, porque não o compreendes. Ninguém que não aceite a própria função pode compreender qual ela é, e ninguém pode aceitar a própria função a não ser que conheça o que ele próprio é. A criação é a vontade de Deus. A sua vontade te criou para criar. A tua vontade não foi criada separadamente, assim tens que ter a mesma vontade que ele. Uma vontade de má vontade não significa coisa alguma, sendo uma contradição em termos de que, de fato, não significa nada. Quando pensas que não estás disposto a ter a vontade de Deus, não estás pensando. A vontade de Deus é pensamento.
não pode ser contradita pelo pensamento. Deus não contradiz a si mesmo e seus filhos, que são como ele, não podem contradizer a si mesmos ou a ele. No entanto, seu pensamento é tão poderoso que podem até mesmo aprisionar a mente do Filho de Deus, se assim escolherem. Essa escolha, de fato, com o que a função dos filhos seja desconhecida para ele, mas nunca para o seu Criador. E porque não é desconhecida para o seu Criador, é para sempre passível de ser conhecida por ele. Não há nenhum questionamento que deva jamais colocar para ti mesmo, a não ser um. Quero conhecer a vontade do meu Pai para mim. Ou melhor, quero conhecer a vontade do meu Pai para mim? Ele não a esconderá. Ele a revelou a mim porque eu a pedi a ele e aprendi com o que ele havia dado. Nossa função é trabalharmos juntos, porque a parte um do outro não podemos funcionar de forma alguma. Todo o poder do Filho de Deus está em todos nós, mas não em nenhum de nós sozinho. Deus não nos quer sozinhos, porque Ele não tem vontade de ser sozinho. É por isso que criou seu Filho e deu-lhe o poder de criar com Ele. Nossas criações são tão santas quanto nós somos. E nós somos os filhos do próprio Deus, tão sãos quanto Ele. Através das nossas criações, nós estendemos o nosso amor e assim aumentamos a alegria da Santíssima Trindade. Não compreendes isso porque tu que és o tesouro do próprio Deus, não te consideras algo de valor. Dada essa crença, não podes compreender coisa alguma. Eu compartilho com Deus o conhecimento do valor que Ele confere a ti. Minha devoção a ti procede dele, tendo nascido do meu conhecimento de mim mesmo e dele. Nós não podemos ser separados. Quem Deus uniu não pode ser separado. E Deus uniu todos os seus filhos a si mesmo. É possível estar separado da tua vida e do teu ser? A jornada a Deus é meramente o redespertar do conhecimento acerca de onde tu sempre estás e do que és para sempre. É uma jornada sem distância para uma meta que nunca mudou. A verdade só pode ser experimentada, não pode ser descrita e não pode ser explicada. Eu posso fazer com que esteja ciente das condições da verdade, mas a experiência é de Deus. Juntos podemos satisfazer essas condições, mas a verdade despontará sobre ti por si mesma. O que tem sido a vontade de Deus para ti é teu. Ele tem dado a sua vontade ao seu tesouro, de quem ela é o tesouro. O teu coração está ali onde está o teu tesouro, assim como o dele. Tu, que és o bem-amado de Deus, és totalmente bem-aventurado. Aprende isso comigo e liberta a santa vontade de todos aqueles que são tão bem-aventurados quanto tu és. Fim da leitura do livro-texto de hoje. Livro de exercícios, lição 64. Que eu não esqueça a minha função. A ideia de hoje é meramente uma outra maneira de dizer que eu não caia em tentação. O propósito do mundo que vês é o obscurecer a tua função de perdoar e te prover uma justificativa para esquecê-la. É a tentação de abandonar a Deus e a seu Filho assumindo uma aparência física. É para isso que olham os olhos do corpo. Nada do que os olhos do corpo parecem ver pode ser coisa alguma, além de outra forma de tentação, já que esse foi o propósito do corpo em si mesmo. No entanto, aprendemos que o Espírito Santo tem outra utilidade para todas as ilusões que tens feito, e assim ele vê um outro propósito nelas. Para o Espírito Santo, o mundo é um lugar onde aprendes a te perdoar pelo que pensas serem os teus pecados. Nessa percepção, a aparência física da tentação vem a ser o reconhecimento espiritual da salvação. Revisando as nossas últimas lições, a tua função aqui é a de ser a luz do mundo, uma função que te foi dada por Deus. Só a arrogância do ego te conduz a questionar isso e só o medo do ego te induz a considerar-te indigno da tarefa que te foi designada pelo próprio Deus. A salvação do mundo aguarda o teu perdão, porque através dele o Filho de Deus escapa de todas as ilusões e assim de toda a tentação. Tu és o Filho de Deus. Só serás feliz cumprindo a função que te foi dada por Deus. Isso porque a tua função é a de ser feliz, usando o meio pelo qual a felicidade vem a ser inevitável. Não há outro caminho. Portanto, toda vez que escolheres cumprir ou não a tua função, na realidade estás escolhendo entre ser ou não feliz. Lembremo-nos disso hoje. Lembremos-nos disso pela manhã e de novo à noite, assim como ao longo do dia.
Prepara-te com antecedência para todas as decisões que tomarás hoje, lembrando-te de que realmente são muito simples. São todas muito simples. Cada uma conduzirá à felicidade ou à infelicidade. Pode uma decisão tão simples realmente ser tão difícil? Não deixes que a forma da decisão te engane. A complexidade de forma não implica em complexidade de conteúdo. É impossível que qualquer decisão na Terra possa ter um conteúdo diferente dessa escolha única e simples. Essa é a única escolha que o Espírito Santo vê, portanto, é a única escolha que existe. Então, pratiquemos hoje estes pensamentos. Que eu não esqueça a minha função, que eu não tente substituir a função de Deus pela minha, que eu perdoe e seja feliz. Pelo menos uma vez hoje, dedica 10 ou 15 minutos a única reflexão sobre isso com os olhos fechados. Há uma reflexão sobre isso com os olhos fechados. Pensamentos correlatos virão para ajudar-te, se te lembrares da importância crucial da tua função para ti mesmo e para o mundo. Não frequentes aplicações da ideia de hoje ao longo do dia. Dedica vários minutos a revisar esses pensamentos, em seguida pensar neles e em nada mais. Será difícil, particularmente no começo, pois não estás treinado na disciplina mental que isso requer. Talvez precise repetir que eu não esqueça a minha função com frequência para te ajudar a concentrar-te. São requeridas 2 formas de períodos de prática mais curtos. Algumas vezes faze os exercícios com os olhos fechados, tentando concentrar-te nos pensamentos que estás usando. Nas outras vezes, mantém os teus olhos abertos depois de revisar os pensamentos e em seguida olha vagarosa e indiscriminadamente ao teu redor, dizendo para ti mesmo: esse é o mundo que eu tenho por função salvar. Fim da leitura do exercício de hoje. Livro de exercício, a prática deve ser realizada da seguinte forma. Hoje, pelo menos uma vez, lição 64. Hoje, pelo menos uma vez, dedica de 10 a 15 minutos a uma reflexão sobre isso, com os olhos fechados. Que eu não esqueça a minha função, que eu não tente substituir a função de Deus pela minha, que eu perdoe e seja feliz. Nas práticas mais curtas, olhe ao seu redor e diz: esse é o mundo que eu tenho por função salvar. São períodos de 10 a 15 minutos, de manhã e à noite.